como é que eu vou ter calma? Falar pra uma pessoa ter calma num momento desse é muito difícil, gente. É a gente ter calma. E eu peguei e falei pro meu esposo, né, que ele tinha que comprar outra gestão pra mim outra vez. E eu virei pra ela no telefone, porque eu liguei pra ela do fixo. E eu nem tinha falado que era eu. Eu já comecei a ligação falando, doutora, chorando. Eu tô assim, assim, assim. Né, e ela já foi me aconselhando. E no final da ligação eu falei pra ela, doutora, eu nem falei, mas é a Tatiane que tá falando. E ela disse, eu sei, meu bem. Ela falou assim, eu sei, meu amor, eu conheço a sua voz. E eu, tá, gente, de tanto que eu ligava pra ela, de tanto que eu passo mal, a médica já até conhece a minha voz. E eu peguei, desliguei o telefone, fui deitar. E eu tava doida pro dia amanhecer, pra me ligar pros meus pais, pra pedir oração pra eles, né? Porque eu não queria acordar de madrugada e deixar isso todo mundo preocupado. Mas assim que amanheceu o dia, gente, a primeira coisa, eu acho que deu o primeiro raiar de dia, assim, nem do sol não foi, assim que clareou um tiquinho. Eu já catei o telefone e liguei pro meu pai. O pai falou assim, não, a gente tá indo pra escola dominical, mas depois da escola dominical a gente vai aí te ver. E a gente vai orar, eu vou pedir oração, eu e sua mãe, nós vamos orar, vamos pedir oração e calma, minha filha, vai ficar tudo bem. E eu, gente, aquela angústia dentro do meu coração, e eu fui, sabe, aquela angústia tomou conta do meu coração, e eu tava deitada, e eu chorava. E eu conversava com Deus, e eu perguntava e questionava Deus, porque tem hora que a parte humana da gente fala um pouco mais alto. E eu orava e falava com Deus, eu falava, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? O Senhor não gostou? Me perdoa. Mas não é, gente. E Deus falava no meu coração, Tatiane, a prova que vem para edificar a nossa fé, a sua fé. Isso é para te deixar mais forte, é para te fortalecer. E eu, né, pensava comigo, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não é Deus que tá falando comigo, não. E de repente, o Espírito Santo de Deus, gente, eu senti abraçada. Sabe quando alguém te abraça? Só porque a sensação foi melhor ainda. Eu senti um abraço tão gostoso, um abraço tão aconchegante, que eu tava chorando tanto que na hora eu até parei de chorar. Eu senti aquele afago, aquele alívio. E veio a voz e disse, será Ezequiel. Fica calma, porque o seu menino tá bem. É Ezequiel o nome. E eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô muito abalada, isso é coisa da minha cabeça. Mas não, veio de novo a voz, calma, porque é Ezequiel. Gente, eu falei com Deus, Senhor, é o Senhor mesmo que tá falando comigo? E veio e falou de novo, é um menino. O nome será Ezequiel. Olha o significado de Ezequiel. Eu mais do que depressa corri para ver o significado de Ezequiel. Gente, quando eu li o que significa Ezequiel, Ezequiel significa Deus forte. O Senhor é a força. Deus irá fortalecer. Deus irá fortalecer. Gente, na hora que eu li Deus irá fortalecer, o Senhor é forte, o Senhor é a força. Aquilo me encheu de força. E eu falei assim, glória a Deus. Eu levantei, eu não podia levantar. Eu levantei. E eu fui até a cozinha, virei pro meu esposo e disse, amor, é Ezequiel, viu? E ele falou, o quê? Eu falei assim, é Ezequiel. Ele falou assim, mas Ezequiel é nome de menino. Eu falei assim, mas é um menino. Eu falei assim, é um menino, Deus me falou que é um menino. E ele disse, ah, Deus te falou que é um menino? Eu falei assim, Deus me falou que é um menino. Ele falou assim, ah, mas eu ainda vou ficar com a Heloísa. Porque ele achava, todo mundo achava que era menino, gente. Só eu que falava que era menino. Só eu que falava que era menino. Mas aí, nosso Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que na segunda-feira eu fui na consulta, a doutora falou assim, eu quero te ver. E eu fui na segunda-feira na consulta. E ela foi me examinar, ela me passou na frente de todo mundo. E quando ela foi me examinar, gente, a primeira coisa que ela fez foi ouvir o coraçãozinho do bebê. Ela colocou o aparelhinho. E nada de escutar o coraçãozinho. E aquilo foi, meu peito foi apertando, meu olho já foi começando a encher d'água. E quando ela achou o coraçãozinho, ela fez assim, tá aqui. E eu peguei, eu não sabia sorrir, só chorava, né? E eu falei, ai, graças a Deus, doutora. E ela foi fazer o exame de toque, gente, esse exame é horrível. E a luva dela saiu cheia de sangue. Ela falou assim, nossa, né, tá, tem isso aqui.
Mas ela falou assim, você vai passar lá na recepção, vai tomar injeção, porque, gente, tem uma coisa também que eu ainda não falei, mas eu sou O negativo e o meu esposo é A positivo, então tem a incompatibilidade sanguínea aí. Ela falou, você vai tomar a injeção, eu esqueci o nome dessa injeção agora, e eu tomei a injeção, ela falou, você tá com descolamento de placenta mais grave do que o outro, do que o primeiro, corre o risco, ela falou assim, de aborto espontâneo, corre o risco. E eu falei assim, nossa, misericórdia, meu Deus não vai deixar, meu Deus não vai deixar. E eu tive que voltar para casa, gente, não pude ir para a igreja, eu tive que mandar mensagem de novo, né, para as irmãs do ciclo de oração, né, para os irmãos da mocidade, falar, gente, eu não vou poder estar indo, né, eu vou ter que ficar de repouso novamente, aquilo foi me consumindo, fui ficando, meu coração foi ficando em pedaços, porque, gente, tá na casa de Deus, pra mim, é a melhor coisa que existe, é estar lá, na presença do Pai. Não que dentro da minha casa, onde eu estiver, eu não estou na presença de Deus, não, mas quando eu tô ali na igreja, ali no templo, né, ali, porque a igreja somos nós. Mas quando eu tô ali no templo, gente, pra mim não tem nada mais gratificante do que estar ali, sabe? Junto com os irmãos, adorando a Deus, glorificando o nome santo dele, porque só ele merece toda a honra e toda a glória. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou poder ir na igreja de novo. E nem pegar o meu filho. Gente, nem pegar o meu filho. O Danilo Júnior tinha 10 meses. Eu não podia pegar ele. E isso foi, eu fui ficando... Na verdade, ele já ia fazer um aninho. Ele já tava pra fazer um aninho já. Acho que foi na semana... Uma semana antes dele completar um aninho que eu dei o segundo descolamento de placenta. E eu não podia pegar, tanto é que no aniversário dele não tem foto minha segurando meu filho, gente, não tem foto minha segurando meu filho, porque eu não podia pegar ele. E foi uma luta travada, gente, porque eu não podia levantar, era levantar assim pra ir no banheiro e já voltar pra cima da cama e tomando remédio sem pegar meu filho e vendo ele me chamar, mamãe, 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 e querendo que eu pegasse, eu não podia pegar. E é muito tenso, né? Só porque aí eu comecei a lembrar das promessas do Senhor na minha vida, né? E aquilo foi acalentando o meu coração, né? E foi me dando força, foi me dando calma. E foi passando os dias, né? E chegou o dia de eu fazer a ultrassom, né? Pra ver como é que tava e saber o sexo do bebê. Quando eu fui fazer a ultrassom, eu lembro que eu entrei no consultório e falei pro médico, ó, é um menino. E ele pegou e falou assim, ah, é? Você acha que é um menino? Eu falei assim, é um menino, eu sei, eu tenho certeza absoluta que é um menino. Ele pegou e riu e falou assim, vamos ver o que que é. Na hora que ele colocou o aparelhinho, gente, que ele passou o aparelhinho, eu já vi que era um menino. Tava lá explícito que era um menino. Eu falei assim, eu sabia que era um menino. Né? E eu ainda olhei pro meu esposo e falei assim, eu sabia. Meu Deus, não falha, gente. E no final ali, o médico falou assim, ó, a placenta tá já colada, glória a Deus, tá tudo bem, o bebê tá bem, e é um menino, sua ligação tá muito boa com o bebê. Eu falei assim, minha ligação tá boa com Deus, né? Porque foi Deus que me falou. Eu já sabia, eu sentia que era um menino, mas eu não tinha certeza. Mas depois que o Senhor falou comigo, eu tive a certeza que era um menino e eu já falava pra todo mundo, não, menino, gente, ninguém tirava da minha cabeça que era um menino. Deus tinha falado comigo. E aí eu fiquei muito feliz porque a placenta tinha colado. Eu pensei, glória a Deus, gente, eu vou pra igreja e vou contar satisfeita pros irmãos que minha placenta tá colada. Gente, quando eu cheguei em casa, né, eu comecei a me readaptar 2 semanas depois, né, que eu tinha sarado, não deu tempo nem de eu ir na igreja, gente. Quando eu pensei em ir na igreja, já era aniversário da minha mãe, e minha mãe falou assim, não vou fazer nada, não vai ter festa, não vai ter nada, né, e eu peguei e falei com meu esposo, vou dar só os parabéns pra minha mãe. Eu falei, nem dinheiro, gente, misericórdia, eu tô tendo pra comprar presente pra minha mãe. E ele falou assim, então tá, amor, vamos passar lá, você dá cumprimenta ela, né, e pronto. E eu fui passar lá e minha mãe tava meio que passando mal. E ela falou assim, a médica falou que eu tô com sinusite, acho que é sinusite, se não me engano. Eu falei, sinusite, mãe? Ela falou assim, é. Gente, eu abracei a minha mãe, eu beijei a minha mãe. E no outro dia eu já comecei a passar muito mal. Gente, muito mal mesmo, eu passei muito, mas muito mal. Eu já acordei, o meu corpo parecia que eu tinha levado uma surra.
E eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu sentei estranho. Minha mãe falou assim, não, é sinusite, filha, é rinite, né, alérgica. E passou mais 2 dias. Eu liguei pra minha mãe de novo. Foi no domingo. Eu liguei pra ela no domingo de manhã. Falei assim, mãe, se a senhora for fazer esse exame do Covid, vai dar que a senhora tá com Covid, porque não é possível. Eu tô passando muito mal. Falei assim, eu tô passando muito mal, gente. Eu não tava conseguindo levantar da cama. Eu tava passando muito mal, não tava conseguindo respirar direito. E a minha mãe no telefone também não tava nem conseguindo respirar direito. E ela, eu não tô conseguindo respirar. Eu falei assim, mãe, se ela tá com Covid? Ela, não, tô não. Gente, quando foi à noite, minha mãe piorou. Teve que levar ela pro hospital. E quando chegou no hospital, ela fez o exame de Covid, ela deu que ela tava com Covid. Sabe, quando ligaram pra mim pra falar que ela, né, ficaria internada porque o pulmão da minha mãe já tava 60% tomado. Gente, eu fiquei apavorada e quando deram a notícia pra mim, né, deram uma notícia assim, muito... Deram uma notícia assim, não falou, sua mãe vai ter que ficar internada porque ela tá com Covid, né, mas vai ficar tudo bem. Não, já deram a notícia, eu pensei que minha mãe tava morrendo quando me deram a notícia, do jeito que falaram pra mim, né, e na hora eu desmaiei. Eu desmaiei, não vi mais nada. Quando eu comecei a voltar, o meu esposo tava me segurando e falando comigo, fala comigo, fala comigo. E eu comecei a chorar e eu não conseguia falar. E meu esposo ficou desesperado e ligou pro meu pai para saber o que estava acontecendo. Meu pai falou e ele falou assim, nossa, gente, nossa, já falou pra minha esposa aqui que a mãe dela já tava quase morrendo já. Então... foi muito tenso, gente, quando der uma notícia pra uma grávida, a gente tem que saber muito o que falar, porque os hormônios de uma grávida já fica tudo assim, esvoaçado. Aí chega uma notícia dessa pra gente, assim, a gente, né, passa mal. Eu já tava num estado delicado. E daí, né, o meu pai conversou comigo, eu comecei a ficar mais calma, e logo eu falei assim, gente, amanhã eu vou ter que fazer o exame, porque com certeza eu tô com Covid também. E no outro dia eu fui fazer o exame, e quando eu fiz o exame, que deu positivo, eu liguei pra minha médica na hora, falei assim, doutora do céu, deu positivo, eu tô com Covid, e ela falou assim, vai pro hospital agora, porque você é gestante, você não é qualquer medicamento que tem que tomar, e daí tem que tomar o maior cuidado, e eu fui, né, minha oxigenação tava muito boa, mas, gente, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Teve um dia que eu acordei, eu olhei pra cima, eu já tava com Covid. Eu olhei pra cima, eu não conseguia mexer o meu corpo. Meu corpo tava, tipo, anestesiado. Eu sentia o meu corpo. Se você tocasse em mim, pegasse em mim, eu sentia. Mas eu não conseguia levantar, eu não conseguia mexer. E eu sentia o meu corpo muito pesado. E eu pensava, eu vou gritar, vou chamar meu esposo. Mas quando eu abri a boca, minha voz não saía, gente. Minha voz não saía. E eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E as horas foi passando. Foi dando a hora do almoço que eu escutei meu esposo falando, ué, gente, minha esposa até agora não acordou, deixa eu ver o que tá acontecendo com ela. E ele chegou no quarto, naquele olhou pra mim, eu só olhei pra ele. E naquele, abriu a porta que ele olhou pra mim, que eu olhei pra ele, ele falou assim, o que você tem? E eu comecei a chorar, eu não conseguia falar, eu comecei a chorar. Daí ele veio pra me levantar. Na hora que ele pegou no meu corpo, que ele me levantou, que ele me soltou, eu caí pra trás, porque eu não conseguia firmar. E ele ficou demais apavorado, e ele, o que tá acontecendo? Já chamou minha sogra veio correndo. E já, ele falou assim, mãe do céu, pega lá a cadeira que eu vou dar um banho nela e vou levar ela pro hospital. E ele foi, pegou, a minha sogra foi, pegou a cadeira, colocou lá no banheiro, ele foi, me deu banho. Liguei pra minha médica pra falar o que estava acontecendo. A gente foi pro hospital. Gente, eu não sentia. O meu corpo tava todo travado. Todo travado. Eu não sentia o meu corpo. Eu não sentia, não é que eu não sentia o meu corpo até sentia. Eu não sentia firmeza, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia me movimentar. Era uma coisa muito estranha. Eu fiquei paralisada, como se eu tivesse anestesiada. Eu sentia o peso do meu corpo. Né? Mas eu sentia todo mundo me tocando, eu sentia as enfermeiras ali colocando agulha, tirar agulha, né? Porque eu sou muito difícil de arrumar veia. Gente, eu sou muito difícil de arrumar veia. E eu morro de medo também de agulha. E as ali naquela peleja, e todo mundo faz exame, e era, gente, tudo isso por causa do Covid. E, nossa, eu fiquei muito apavorada. Meu esposo olhava pra ele, eu via nos olhinhos dele que ele tava
E às vezes ele não demonstrava, ele não queria se demonstrar para mim que ele estava ali sofrendo, mas eu sei que que ele estava sofrendo, porque tem uma hora que eu olhei para ele, ele estava com a cabeça agachada, baixada, e ele estava com a mão assim, e eu pensei, meu Deus, já fosse meu esposo, porque não é fácil passar por isso também, né, gente? Ele vendo, né, a esposa dele com o filho dele na barriga, passando por essas coisas. E quando eu ganhei alta, que me levaram para casa, que eu fui embora para casa, eu ficava segurando o choro, eu não conseguia. Eu ficava, gente, eu não posso chorar porque tudo que a gente sente, o bebê sente. E eu falava, eu não posso ter o meu outro filho que não pode ficar me vendo assim também, ninguém pode ficar me vendo assim. Aí tem um dia que ele virou pra mim e falou assim, amor, você precisa chorar, chora. Ele pegou, veio e me abraçou. E quando ele me abraçou, eu comecei a chorar. E eu comecei a lembrar da minha mãe no hospital. Comecei a lembrar de tudo que eu tava passando, dos descolamentos de placenta, de pneumonia, de Covid. Eu, gente, não é possível que eu tô passando por esse monte de coisa nessa gestação. E daí o meu filho adoeceu. O mais velho, Danilo Júnior, ele adoeceu. Ele não parava de vomitar. Ele vomitava e passava muito mal. E eu pegava ele nos braços, no colo, e ele vomitava em mim, vomitava no meu esposo. Eu liguei pro pediatra dele, o pediatra dele falou assim, ele tá com Covid. Se você quiser fazer o exame, eu te encaminho o pedido, mas ele tá com Covid. Gente, eu não tive coragem de fazer o exame no meu filho, porque é um exame muito invasivo, gente, é muito doloroso. Eu não quis fazer esse exame nele. Mas ele tava com Covid e o médico falou assim, mas pode ficar tranquila, porque nele é como se fosse uma gripezinha. Gente, uma gripezinha, mas o meu filho vomitava e passava mal, gente. Ou ver meu filho naquela situação foi muito doloroso, porque eu já tava passando por um monte de coisa. A minha mãe, era eu, e depois o meu filho, vendo ele todo molinho, dando febre, febre alta, não era febre baixinha não, era febre muito alta. E todo molinho, e quando afetava meu sogro e minha sogra também com Covid. Gente, impressionante que o meu amor, meu esposo não deu Covid. E a minha cunhada também não. Todo mundo ali vivendo na mesma casa, mas não deram Covid. Mas o meu sogro e minha sogra deram. E daí no hospital eles viraram pra mim e falaram assim, ó, você só não tá pior porque você já tomou a primeira dose da vacina. Eu tinha tomado a primeira dose da vacina. E, gente, foi uma luta. Até que meu filho melhorou, até que eu comecei a melhorar e minha mãe no hospital só piorava. E cada ligação que eu recebia era só de piora da minha mãe. Eu não conseguia conversar com ninguém. Eu ficava presa dentro do quarto e eu chorava escondida pra ninguém me ver chorando, mas Deus estava nem me via chorar. E daí o inimigo vem e começa a aproveitar dessa situação, gente. O inimigo é muito sujo. E começava a colocar caminholas na minha cabeça, que você vai ver, não vai ver o seu filho crescer, você não vai ver esse outro nascer, você vai morrer, sua mãe vai morrer, e papapá, né? E eu ficava naquela angústia e eu chorava. Só que de repente, gente, veio a palavra do Senhor ao meu coração. E o Senhor veio e me lembrou das promessas dele. E me fez lembrar do que ele tinha me dito. Ele me avisou que eu ia passar por prova, que eu ia passar pelo deserto. Ele me avisou. Só que era pra me passar louvando. E daí eu pensei, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui, não, tô chorando, tá difícil, a prova tá difícil, mas aí eu coloquei hino e comecei a louvar a Deus ali dentro do quarto. Comecei a escutar hino. E, gente, foi entrando uma brisa tão gostosa dentro daquele quarto. Foi entrando uma brisa tão suave, tão suave. Gente, e a coisa mais impressionante é que quando eu falo que o inimigo veio, porque ele veio mesmo. Não tô falando que ele só falava, não. Ele veio. Ele não se apresentou assim, materializou pra mim, não. Isso não. Mas eu comecei a ver, tipo, a minha mãe morrendo, eu morrendo, como se fosse uma visão dentro do meu quarto. Eu me via morta, eu via minha mãe morta. Eu comecei a ver essas coisas. E quando eu comecei a colocar hino, comecei a louvar a Deus, aquilo tudo foi sumindo, foi como uma névoa saindo pela janela. E eu começou a passar o hino da Natália, da Natália Braga, que é aquele hino assim, Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo que é mal vem pra morte.
É pra você crescer, é pra você crescer. Gente, aquilo pra mim foi... Falei assim, Deus, obrigado. Eu falei assim, muito obrigado, Senhor. E logo depois deste hino começou a passar dias de guerra. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate que não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista. São dias pra lutar. Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista. Se anima, são dias pra lutar. Gente, na hora que falou isso, não mostra o inimigo a sua fraqueza, eu falei assim, gente, que eu vou ficar chorando, mostrando o inimigo a minha fraqueza? Eu não, eu vou louvar e adorar o meu Deus, porque Ele merece. Eu tô passando por prova, tô passando por essas coisas, mas o Senhor, eu sei que a todo tempo não me desamparou, Ele está comigo a todo instante. E eu comecei a louvar e glorificar a Deus ali dentro daquele quarto, e tudo foi ficando mais fácil.